A edição de vídeos é mágica e maravilhosa, mas são as pequenas coisas, os pequenos detalhes que fazem a diferença, como por exemplo, que tipos de cortes você vai usar na sua edição de vídeo e quando você vai usar esses cortes. E não é à toa que eu tô falando sobre cortes, porque nesse tutorial aqui eu divulgo... Falando tudo errado, volta. Porque nesse tutorial eu vou te mostrar os 3 tipos de cortes que eu mais uso nas minhas edições de vídeo e eu tenho certeza que vai ser muito bom pra você também. Pelo menos eu tô dando o meu melhor pra isso. É claro que antes da gente começar eu tenho que fazer uma coisa que eu sempre faço e por favor não me odeie por isso, que é te indicar um outro tutorial para você que de repente não sabe nada sobre o Premiere. Ah, professor, e esse realmente eu não sei. Se você não sabe nada, é só você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no Premiere. Depois você volta para esse aqui, porque nesse aqui eu não vou abordar as coisas mais básicas, beleza? Beleza! Então vamos nessa. Aqui o que eu já tenho? Eu já tenho um vídeo importado e eu já criei uma sequência a partir desse vídeo. Então eu vou te mostrar os 3 cortes que tem, que são os principais e os 2 que geralmente eu uso. O primeiro deles é o Jump Cut. O Jump Cut é um corte que qual a ideia dele? Deixa eu explicar isso, deixa eu segurar a ansiedade e agora sim eu posso explicar. O Jump Cut, ele corta os momentos que você tá falando e tem algum respiro, geralmente para deixar o vídeo mais dinâmico. Só que não é tirar o respiro de qualquer jeito, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que você faz. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Nesse momento do vídeo, se eu der um play, se liga nessa parte aqui, ó. Animações. E você sabe, tem um pequeno... é só uma respiradinha. Por quê? Porque a gente, né, não dá pra falar que nem uma tagarela direto sem ter esse momento de respiro. Se você não respirar, a gente morre. Então precisa dessa respirada. Qual que é a ideia? Eu vou fazer um corte aqui, ó, um pouquinho depois da onde eu terminei a fala. Vamos imaginar que aqui é o seguinte. Aqui é o momento da fala, que eu falei o quê? Animações é o tipo sons, o finalzinho. Terminei, que é esse momento de pico aqui em cima. Deixa eu só tirar uma outra parada aqui que tá me irritando um pouco. Que é uma paradinha que acontece quando você fica arrastando a agulha aqui, ó. Ele fica com esse barulho, ó. Eu odeio isso. Essa parada chama Audio Scrubbing. Ô, professor, como é que tira isso? É só você pressionar Shift S. Quando você pressiona uma vez, ele ativa. Quando você aperta de novo, ele desativa. Mas agora vamos ao que realmente é importante. Aqui, ó, um pouquinho depois do pico, mais ou menos nessa parte, eu vou dar um corte pressionando o Ctrl K. Para isso, não esqueça de deixar o clipe selecionado. Aí, ó, vou vir um pouquinho mais para frente, não é em cima do pico, tá? É um pouquinho antes, mais ou menos aqui, ó. Ctrl K, seleciona o clipe do meio e pressiona Shift Delete. Com isso ele deleta e já puxa o conteúdo da frente para trás. Olha a diferença como fica, ó. Animações. E você sabe disso. Fica no embalo. É a mesma sequência daquilo que que eu tava falando, só que eu tiro o respiro para não ficar aquela coisa... E aí, de repente, né, ter aquela sequência ali de estranho de um respiro no meio. Então a ideia é essa, é só tirar o respiro, mas mantendo a cadência. Ô, professor, o que é uma cadência? A cadência, basicamente, é a fluência com que a pessoa está falando. Tudo que a gente tem uma cadência. Quando você faz uma batida, um som, se ele fica... É uma cadência, é o quanto ele vai ter aqueles momentos de pico. Então, se você olhar aqui o meu áudio, você percebe que tem vários momentinhos de picos. A ideia, tá vendo? Ó, é manter mais ou menos esse padrão. Olha aqui o espaço que tem entre geralmente o que eu falo. Tem isso aqui, mais ou menos a mesma coisa. Esse aqui já é grande demais. Então a gente vai lá e corta ele também. Ó. Mais ou menos aqui, cortei, vai lá na frente, Ctrl K de novo, Shift Delete. Então aqui, ó, a ideia. O espaço é deixar a mesma coisa no Jump Cut que eu tenho normalmente quando eu estou falando normalmente. Que repetição de normalmente. Outro tipo de corte que dá pra gente fazer é o corte chamado J-Cut, que é o corte em J. Porque isso aqui era para ser um J. Agora sim, ó, porque ele simula esse desenho de J. Mas antes disso, deixa eu falar uma outra coisa para você, que é o seguinte. Eu já fiz um outro tutorial de como sincronizar o áudio e vídeo, que é uma parada muito importante quando você de repente faz uma filmagem e além da filmagem você faz a gravação do áudio separado. E aí, antes de você fazer qualquer tipo de corte que eu estou mostrando aqui, é muito importante você fazer a sincronia e juntar esse áudio com este vídeo, que são os arquivos finais, vamos dizer assim. Professor, mas e daí? Cara, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que eu já fiz um tutorial sobre como sincronizar o áudio e vídeo. Clica no card, você pode assistir. Mas enfim, se você quiser assistir depois... Quase falei tudo errado, volta. Se você quiser assistir depois, assista. Mas vamos continuar este tutorialzinho aqui. Esse corte em J basicamente é o seguinte, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, por exemplo, nesse momento, onde eu tenho uma fala... Tantos tutoriais aqui no canal.
tantos tutoriais aqui no canal. E aí eu fico fazendo essa cara de idiota durante um bom tempo, só aqui é onde eu começo a falar alguma coisa. Então a ideia seria a seguinte, depois do final da minha fala, eu vou cortar e eu vou eliminar o conteúdo que eu tinha lá na frente até a próxima fala que é importante, que é tipo essa, ó como fica. Tutoriais aqui no canal. Mas o que acontece é que tem um certo espaço, então eu vou eliminar um pouquinho mais, ó, corta aqui, elimina esse finalzinho aqui também, e aí o que eu vou fazer? Eu vou segurar, preste muita atenção, a gente vai segurar a tecla Ctrl e Alt, e aí a gente clica bem aqui na parte do vídeo, ó, segura e arrasta e joga um pouquinho para frente. Esse corte, o que ele faz? Ele faz com que o áudio do nosso clipe comece antes do vídeo. Isso aqui é muito legal, eu uso pra caramba isso aqui, quando principalmente eu tenho um vídeo e eu tô mudando de assunto entre o vídeo, né? Uma parte, por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Entre uma parte e outra do vídeo, eu mudo de assunto. Então isso aqui me ajuda a manter a imagem do que a pessoa escutou nessa parte. E aí quando chega aqui, ela começa a escutar o áudio do que eu tenho aqui. Mas ela não está vendo essa imagem ainda. A sensação é essa aqui, ó. Tantos tutoriais aqui no canal. Mas o que acontece? Tá vendo? Continua aquela cara de imbecil durante o tempo, mas o áudio já começa. Ele já vai te embalando para a próxima fala. Tem mais um tipo de corte, que ao invés do corte em J, é o corte em L, que também tem mais ou menos esse mesmo símbolo. Ele é o inverso do que a gente acabou de fazer aqui. Aqui a gente fez com que o áudio começasse depois do vídeo, certo? Ou melhor, desculpa, o áudio começasse antes. E a ideia do L é o contrário, o vídeo vai começar antes do áudio ao qual ele pertence. Seria basicamente o seguinte, ó. Eu vou vir numa outra parte, vamos imaginar que mais ou menos aqui, ó. Eu fiz o corte, eliminei o que eu não queria, o que eu vou fazer? Segura Ctrl e Alt e arrasta o clipe não para cá. Você vai arrastar o clipe para cá. Com isso a pessoa tem a imagem da cena, né, da próxima cena, antes do áudio. E aí a sensação é essa aqui, ó, as funções de simulação. Eu não gosto, eu vou ser sincero com você, eu odeio esse tipo de corte para vlogs ou para qualquer tipo de diálogo, alguma coisa assim. O que eu gosto mesmo é o Jump Cut e o J-Cut, que é aquele corte em J que eu acabei de mostrar antes desse. Esse aqui, eu acho que ele é muito legal para quando a gente faz o seguinte, ó, imagina que você tem aqui, sei lá, um momento do vídeo que você tem um insert para colocar. Meu Deus, o que é um insert? Um insert é uma coisa que você insere que não faz parte da gravação original. Por exemplo, um outro vídeo que você não está gravando nesse momento, mas que tem a ver com esse assunto. Por exemplo, aqui no painel de Project, eu tenho outro vídeo, que é esse aqui chamado Como Eu Faço. Se eu clicar e arrastar e soltar esse vídeo aqui, só para fazer um esquema mais fácil, eu vou clicar nele 2 vezes aqui, ó. Quando eu clico 2 vezes, ele vai aparecer aqui para mim, né? Quase falei tudo errado. Segura a ansiedade. Lá no painel de Source. E aqui eu vou arrastar só o vídeo que eu tenho, ó. Clica, segura e arrasta e solta aqui na nossa timeline. Eu estou alinhando ele bem nesse momento. Então o legal dessa ideia aqui é o seguinte, é que quando eu estou falando alguma coisa específica, ó, esse vídeo vai entrar antes daquela fala. Funções de simulação. Nesse tudo. Aqui seria a ideia de você meio que fazer uma prévia. Por exemplo, eu estou explicando, eu faço isso muito nos tutoriais que eu tenho aqui. Inclusive este aqui é um tutorial, né? Que seria basicamente o seguinte, eu falo, olha, neste tutorial você vai aprender como fazer tal coisa. Antes de eu terminar essa fala, eu já coloco a imagem ou o vídeo do que vai ter no tutorial. Isso ajuda também a criar um certo dinamismo, que seria o inverso as funções do que eu coloquei naquele outro corte, certo? Então esse corte aqui, o áudio vem antes e ajuda a criar essa ligação. Esse corte seria mais para despertar aquela curiosidade. Você já vê uma coisa aparecendo e logo na sequência esse áudio é o que descreve que diabos é o que está aparecendo na tela. Então, mais uma vez, não se esqueça, tá? O Jump Cut é o corte que elimina os respiros, mas pelo amor de Deus, não elimine qualquer respiro, elimine só aquele respiro que não mantém a cadência da fala, não mantém aquela frequência da fala. O outro é o corte em J, que é esse aqui que a gente fez, e o corte em L. Por último, mas não menos importante nesse tutorial, eu queria indicar um outro tutorial maravilhoso também, que é o seguinte, eu expliquei sobre essa questão dos cortes, e geralmente eu faço isso que eu te falei, eu gravo separadamente o vídeo e separadamente o áudio, e junto os dois na opção de sincronia, que eu já indiquei alguns minutinhos atrás. Outra coisa que eu faço também é já tratar a minha imagem, mas isso eu não faço no começo, eu faço no final de um projeto. Aqui a imagem já está tratada bonitinha, porém, se você não sabe tratar a sua imagem, ai meu Deus, eu tô aqui para te salvar. Clica do lado direito no card e você pode assistir o tutorial exatamente para isso. Lá eu mostro a mesma coisa que eu faço para chegar nessa imagem aqui nos meus vídeos, uma coisa um pouco mais contrastada, mais viva, mais saturada, uma imagem que pessoalmente eu adoro. Espero que você goste também, é só clicar no card aí e você assiste. Se você não quiser assistir também não tem problema, tá? Tem muita coisa aqui depois desse vídeo. Ou melhor, depois desse momento aqui do vídeo.
Você ainda não começou a criar os seus próprios projetos de edição de vídeo? É só você ir na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem o link do meu curso online para você dominar a edição de vídeos com o Adobe Premiere. Nesse curso, você aprende os principais conceitos envolvendo o mundo da edição de vídeo, enquanto coloca tudo isso em prática, desenvolvendo um projeto do começo até o final, e ainda aprende várias dicas e truques para usar nas suas edições de vídeo. Durante o curso, você aprende sobre o fluxo de trabalho da edição de vídeo, importação de arquivos e organização de projeto. Ainda aprende sobre tracks, timeline, edição de várias câmeras, estabilização de vídeo, correção de cores, como inserir imagens e textos, e ainda vai conhecer o painel Essential Graphics para criar animações, sem falar, é claro, de um monte de outros assuntos. Se você está começando os seus projetos de edição de vídeo e não sabe por onde começar, ou se você até conhece um pouco da edição de vídeo, mas você quer aprender outras coisas importantes, o link na descrição do vídeo aí embaixo tem tudo que você precisa. Não seja antissocial. Ainda dá tempo de você assistir os outros tutoriais aqui do canal. Até rimou. Não foi uma grande rima, mas foi uma rima. Eu tô deixando duas opções aqui, quase bati no microfone. Eu tô deixando duas opções aqui do lado de outros tutoriais que é só você clicar aí, em um deles, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz. É hora deste vídeo agradável acabar. Até mais.